Bom, boa noite a todos. Como nós vimos na aula passada, a Terra, pelo fato da Terra ser, do planeta, do nosso planeta ser redondo, a distribuição de energia ao redor da Terra é diferente, com mais energia chegando ao Equador, às regiões equatoriais, e menos energia chegando aos polos. Com isso, a Terra criou mecanismos, é meio difícil falar assim, porque aí parece que a Terra é um ser vivo, né? Esse aquecimento diferencial da Terra acabou gerando mecanismos para que esse calor seja distribuído de uma forma mais equânime entre as regiões equatoriais e as regiões polares. Caso contrário, as temperaturas alcançadas aqui nos trópicos seriam proibitivas para a vida, e da mesma forma, as baixas temperaturas, ainda mais baixas temperaturas que predominariam no polo, também tornariam a vida, o evento da vida proibitivo. Uma das formas que o planeta tem para distribuir calor entre os polos, entre o Equador e os polos, é a formação das células de Hartley, que formam correntes atmosféricas no sentido horário acima do Equador e no sentido anti-horário abaixo do Equador. E esse movimento da célula de Hartley também dá início a uma outra forma de dispersão de calor do Equador para os polos, que são correntes marítimas. Aqui eu tenho um desenho de um trabalho de Buckley e Marshall, recém-publicado, que eles fizeram uma revisão dessa. Em português o nome é meio estranho, é Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico, que é essa corrente que se forma no Equador. A água quente se forma, a água é aquecida no Equador, vamos dizer assim, incentivada pela célula de Hartley, pela corrente atmosférica. Uma das pernas dessa corrente, a chamada corrente do Golfo, ela sai aqui do Equador, vai paralelo à costa dos Estados Unidos ou da América do Norte. Num determinado ponto ela se divide, uma perna continua aqui no Atlântico Norte, outra deriva aqui para o Canadá e outra retorna para a África. Basicamente o que acontece é essa corrente ela é aquecida, a água nos trópicos é aquecida, ela incentivada pela célula de Hartley, pela corrente atmosférica de Hartley, ela segue em direção aos trópicos. Chegando nos trópicos, parte dessa água congela, e quando a água é congelada, ela como se expulsasse o sal. Então a água que fica congelada fica pouco salina, e a água que não congelou fica muito salina. Ela ficando muito salina, ela afunda. Conforme ela afunda, ela puxa essa água quente em direção aos polos, enquanto cria esse outro movimento em azul aqui, esse movimento em regiões mais profundas. Isso forma uma circulação, uma corrente oceânica. Aqui é um desenho um pouco maior dessa corrente. Então, essa corrente se forma nas regiões equatoriais. Essa aqui precisamente, deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Essa precisamente é a corrente do Golfo, ela vai nessa direção. Aqui a água congela, perde parte do sal, a água que não congela fica mais salgada, afunda e começa um movimento subterrâneo nessa direção. Isso cria uma movimentação nesse sentido. Porém, o que está acontecendo atualmente é, com o derretimento das calotas polares, principalmente na Groenlândia, a água doce está sendo injetada nessa área do oceano. Essa água doce sendo injetada no oceano, ela dilui
essa água salgada, pesada, que devia afundar. A água não afundando, ela não puxa essa corrente mais quente. É como se eu interrompesse o motor. E os cientistas têm demonstrado que nos últimos anos, olha, 2 trabalhos recém-publicados, os 2 de 2016, publicados na revista Nature, mostraram um decréscimo na força dessa corrente marítima do Atlântico Norte. Então é como se essa grande redistribuição de calor através da corrente marítima esteja sendo enfraquecida pela diluição da água salgada do mar, pelo degelo das calotas polares da Groenlândia. As previsões dos cientistas sobre essa mudança, esse enfraquecimento nessa corrente marítima são, eu posso dizer, catastróficos, né? Haveria um esfriamento maior no hemisfério norte, com aumento das tempestades de inverno sobre a Europa e mudanças bruscas no regime de precipitação nas regiões tropicais. E um trabalho mais recente, publicado em 2017, nessa revista que é Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos, mostrou que o decréscimo na força dessa corrente marinha, principalmente da corrente do Golfo, vai interferir na área colhida por sorgo na região subsaara, que é um pouco embaixo da África, onde estão os países mais pobres do mundo. Como consequência dessa perda de área pela seca extrema nessa área do subsaara, vai haver um impacto em torno de 60 milhões de pessoas que vivem na área. Mas a queda na produção de sorgo pode chegar a afetar até 250 milhões de pessoas. Cada linha dessa é um modelo diferente. Então, são vários modelos que estimam o grau, vamos dizer assim, o grau de diluição do oceano pela água que vem do degelo da Groenlândia. Então, apesar de nós estarmos mostrando uma circulação que vai mais ou menos do Golfo do México até o Atlântico Norte, apesar dessa circulação estar restrita a essa parte do globo, ela vai afetar regiões tropicais, como a região subsaariana, que infelizmente é uma das regiões mais pobres e mais castigadas do mundo, e se as mudanças climáticas continuarem nesse ritmo, essa região paupérrima do globo vai sofrer ainda mais as consequências. Essa nova descoberta dos pesquisadores a partir de 2016 foi manchete no jornal The Guardian, que eu acho que é um dos melhores jornais do mundo, e eles fizeram uma série de reportagens mostrando por que nós devemos a todo custo lutar para que essa corrente marítima não seja interrompida. Essa aula é curta, essa aula expositiva minha é curta, porque agora nós vamos assistir um documentário chamado Atlantic, The Widest Ocean on Earth, que é produzido pela BBC, que é magnífico, é lindo. Eu já comprei o DVD, mas ainda não chegou, então enquanto isso nós vamos pegar esse documentário emprestado aqui desse site e vamos agora apresentá-lo nessa aula. Só lembrando para as meninas que esse documentário é narrado pelo bonitão aqui, ó, o Cillian Murphy. Ele é um autor irlandês que tem uma voz bonita, potente, que caiu muito bem nesse documentário. Então eu espero que vocês gostem desse documentário. Se gostarem muito, assista novamente em casa, nem que seja para escutar a voz do bonitão, porque esse documentário exemplifica de maneira magnífica as consequências desse enfraquecimento do Golfo, da corrente do Golfo. Espero que vocês tenham gostado e como as minhas alunas recomendaram, espero que vocês vão lá na minha página do YouTube e dê like, é assim que fala, né? Like, e comentem, que legal, que bacana, tá bom? Obrigado e até mais.